Vamos aproximar-nos da palavra através de um tema muito necessário, urgente, pelo qual somos totalmente dependentes. A coisa mais bela que existe na nossa vida, como pai, a coisa mais bela para um pai é ver um filho crescer saudável. É ver um filho dar passos firmes. Deve ser frustrante para um pai ver um filho com 30 anos que não sai de casa e ainda a jogar consola. E que não quer ter um trabalho, e que não se quer casar. E o filho chega a casa e por mais que ama aquele filho, por mais que vai trabalhar para sustentar aquele filho, por mais que se esforce para alimentá-lo, por mais que lhe ensine, por mais que o leve a passear, por mais que o repreenda, por mais que o chame a atenção, dentro dele há uma frustração. Existe o amor, mas ao mesmo tempo há uma frustração. É verdade ou não é? Deus é pai e tem filhos. Quando Jesus Cristo morre na cruz, é para comprar e resgatar um povo. Então faz Deus filhos. E Deus não quer que nós sejamos filhos que necessitemos a vida toda de ser amamentados com leite. Isto é uma linguagem, Lucas, figurativa que está na Bíblia mesmo. Deus diz disso. Temos de deixar de beber leite e começar a comer carne. Um bebê deixa de comer leite e começa a comer carne quando cresce. Então o leite da mãe tem um período necessário para que ele cresça saudável. Quantas mães veem filhos ser curados com a amamentação? Não sei se sabe, mas isso acontece. Nascem com deformidades. Um filho de uma pessoa conhecida nasceu com uma deficiência no coração. Os médicos disseram, com a amamentação vai ser curado. Amamentou e dá todos aqueles nutrientes à amamentação para que o filho seja curado. Há mães que não podem amamentar. Muitas crianças não crescem saudáveis porque não foram amamentadas quando foram pequenas. Por mais que haja aqueles leites que imitam o leite humano, aqueles nenes e essas marcas, não têm os nutrientes suficientes. Porque Deus criou aquele peito para amamentar e dar os nutrientes suficientes. Mas com o tempo, aquela criança começa a caminhar, começa a comer alimento sólido e tem que se desenvolver. Por mais que os pais lhe ensinem, lhe deem as regras, também há uma decisão própria. Vemos isso até no reino animal. Nasce aquele animal, o pai daquele animal ou a fêmea ensina aquele animal a caminhar e ele torna-se independente, o leão vai-se embora, torna-se líder da sua própria tribo, ou serve outro líder e sai da casa. Isso é o natural da vida. Então Deus é pai e tem filhos. Hoje vamos ter aqui um tempo talvez largo, porque vamos ler muitos textos, mas a melhor forma de Deus olhar para um filho é ver o seu filho ser dependente e autossuficiente através da palavra. As religiões, principalmente as falsas, porque todas as religiões são falsas, só existe uma verdade, que é a palavra de Deus. Tudo o resto, religião, foi criado pelo homem. Então, a verdade é a palavra de Deus, a verdade é Cristo. Ora, tudo o que o homem inventou tem uma característica, que é a dependência de homens, a dependência do local, a dependência constante de seres humanos. Mas o verdadeiro nascido de novo tem uma dependência que é a palavra de Deus. Tu em breve irás para o Brasil, Lucas. E o meu desejo, o meu anseio, no tempo que estiveres connosco, ou leres a palavra, ou aqui em Portugal, ou através de outras pessoas, é que percebas que a melhor forma de viver dependente de Deus é estar pendente da sua palavra. A sua palavra guia. E se uma pessoa não tiver sede da palavra, se não for a palavra alimentá-lo, se não for a palavra a guiá-lo, vamos imaginar que tu nasces novo, verdadeiramente, tornas-te um seguidor e vais para o Brasil. E se tu não levas a palavra como guia, como a tua dependência diária, não vais encontrar a igreja certa, vais chegar a uma igreja e não vais conseguir perceber o que as pessoas dizem, vais estar sempre dependente de outros, quando devias estar completamente em paz para com Deus. Então a palavra é o sustento. E hoje vamos ver aqui uns textos muito interessantes. E começamos pelo versículo mais conhecido do mundo. O versículo mais citado, que o mundo inteiro conhece, praticamente. Está em João 3,16. João, Evangelho de João 3,16. Os cristãos conhecem este versículo, os não cristãos conhecem este versículo, os pais ensinam os filhos a memorizá-lo. E temos em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pareça, mas tenha a vida eterna. Em outras palavras, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira inconcebível. Porque Deus. O fundamento é porque Deus decidiu amar o mundo. Então aqui o amor é um motivo da salvação da humanidade. E aqui diz que deu o seu Filho unigênito. E este dar o seu Filho unigênito não é simplesmente chegar e entregar-te alguma coisa. Não é simplesmente chegar aqui e dar-te uma coisa qualquer. Este Deus significa de que Deus matou o seu Filho. A verdade é essa. Quando Ele deu o seu Filho a este mundo, literalmente Deus matou o seu Filho. Deus degolou o Filho dele na cruz. Para quê? Com que fundamento Deus fez isso? Com que motivo Deus? A resposta está aqui. Para todo aquele que nele crê, não pareça, outras palavras, não morra, mas tenha a vida eterna. Então temos aqui a mensagem que o fundamento de ele ter matado o seu filho foi para que todo aquele que nele crê, isto aqui não tem em conta raça, nem conhecimento, nem nacionalidade, nem idade, todo aquele que crê, tenha fé, não pareça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. E agora diz outra vez, no versículo 18, quem nele crê, ou seja, quem tem fé, não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então vemos aqui de que Deus enviou o seu Filho ao mundo, o seu Filho morreu, e todo aquele que tem fé de que ele morreu será salvo. Várias vezes se cita, tanto no versículo 16 como no motivo 18, no versículo 18, crer, ter fé, como dizia na tua versão. No versículo 18? Sim. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas aquele que não crê já está julgando, porque não crê no Filho único de Deus. Percebemos de que o que vai fazer a diferença é quem crê. Só que há aqui um ponto muito importante. É que a crença não é simplesmente dizer que eu acredito em algo. Tem que demonstrar algo mais. Tem que ter frutos. Tiago explica isso muito bem. E esta crença de que Deus amou o mundo não é simplesmente ter uma religião qualquer. Porque o amor de Deus pelo mundo foi um amor extremamente difícil de suportar. Porque para Deus amar o mundo, teve que matar o mais precioso que ele tinha, que era o seu filho. Viste o que é, Lucas, tu teres um filho e matares o teu filho para salvar a pecadores? Sempre se põe um exemplo, eu costumo utilizá-lo, que é muito bom, que é um exemplo visual do Evangelho. Agora imagina que tu eras o funcionário da ponte e a tua função, diariamente, seria só estares na cabine, olhar para a ponte, se viesse um barco, carregavas no botão e a ponte abria. O barco passava, carregavas no botão e a ponte fechava. Agora imagina que em cima da ponte, em vez de passarem carros, passavam comboios. Tinhas que escolher, vem um comboio, a ponte fecha, o barco não pode passar, carregas e o barco abre. Estavas na tua rotina diária de trabalho, num dia qualquer, passado anos a trabalhar, vês que vem um barco. Na lógica da tua rotina, ias ter que abrir a ponte para que o barco passasse. Mas quando analisas o sistema, percebes que também vem um comboio. Então entras em contacto com o barco, entras em contacto com o comboio e percebes que tanto o comboio como o barco vêm desgovernados. Houve um erro no sistema e o barco não vai conseguir passar, ou melhor, não vai conseguir travar a tempo para que passe o comboio, e o comboio também não vai conseguir parar. E vais ter que escolher, ou deixar a ponte fechada, passa o comboio e as pessoas que vêm no barco morrem, ou então ao contrário. Então entras em contacto com o barco, entras em contacto com o comboio e percebes que no barco a única pessoa que vem lá é o teu filho que te vem visitar ao trabalho. Não tem mais nenhum passageiro e só vem lá o teu filho que te vem visitar ao trabalho. Vais ter que escolher ou deixar a ponte fechada e salvar desconhecidos que vêm no comboio, ou abrir a ponte para salvar o teu filho e matar todos aqueles desconhecidos que vêm no comboio. A pergunta é, qual é que tu ias escolher? Por mais que digas, não, eu ia escolher as pessoas do comboio e matar o meu filho, eu risco-me a dizer que ninguém iria. É difícil, não é? Humanamente falando, na altura da decisão,
tenho quase a certeza absoluta, 99,9% da humanidade iria escolher matar as pessoas que estão no comboio. No entanto, existem aqueles que são nascidos de novo e têm o Espírito Santo, que são guiados por Deus. Talvez nesse momento o Espírito Santo viesse dessa consciência. Ei, cuidado, há uma vida eterna. Estamos de passagem. Tens que escolher consoante a vontade de Deus. Mas esta mensagem do homem da ponte foi o que fez Deus. Deus decidiu deixar a ponte fechada para matar o filho dele e salvar a pecadores que vinham lá naquele comboio. Aquele comboio vinha cheio de mentirosos, vinha cheio de adúlteros, vinha cheio de assassinos, vinha cheio de toxicodependentes, vinha cheio de ladrões, e esses somos nós que vínhamos lá no comboio. E Deus resolveu matar o seu filho para salvar a pecadores que vinham no comboio. Essa é a mensagem do Evangelho. Quem matou Jesus Cristo não foram os fariseus, quem matou Jesus Cristo não foram os judeus, quem matou Jesus Cristo não foram os romanos, não foi Pilatos. Quem matou Jesus Cristo foi o próprio Pai, com o fundamento de exaltar o seu nome e, em consequência desse amor do Pai para com o Filho, nós fôssemos salvos. Mas isso fica claramente demonstrado através de Isaías 53, do versículo 10 ao 12. Escutem com atenção. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Esta é a linguagem de falar de Deus em relação a Jesus Cristo. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Agradou a Deus moer a Jesus Cristo. Fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, por outras palavras, quando Jesus Cristo oferecer a sua vida na cruz, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Outras palavras, Jesus Cristo, quando morreu na cruz, justificou não a todos, a muitos, e sobre ele levou a iniquidade. 12. Por isso, eu lhe darei muitos na sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Pelos transgressores intercedeu. Então percebemos que agradou ao Pai moer ao Filho na cruz. Porque quando Deus olhou para o Filho de Jesus Cristo, apesar de não ter pecado, o viu como pecado. E aquela morte serviu para livrar a muitos, como está aqui escrito. Então sabemos, à luz da Bíblia, que não todos vão ser salvos. Muitos vão ser salvos, mas alguns vão ser condenados. Então qual é que é aqui a divisão? Aqueles que creem vão ser salvos, aqueles que não creem vão ser condenados. E a pergunta é, quem crê em Deus? Tu crês que há um só Deus? Então crer em Deus, a palavra de Deus explica em Romanos 1 e 2, que é inexcusável de que Deus existe. Através da criação, Deus já demonstra que Ele é só um. Ele é o verdadeiro e todos os outros são falsos, porque nenhum dos outros é criador. Os outros são formados pelos homens. Ora, criador, aquele que cria só há um. É como quando um vai para o trabalho e tem lá o chefe. O chefe dita as ordens e nós submetemos. Tu desobedeces ao teu chefe? Não. Então, quando entraste neste país, submeteste às regras das autoridades portuguesas. Sim. Tu, quando vais para o autocarro, vais submeter-te às regras da STCP. Se tu não picares o ponto, és multado. Nós metemos regras até na nossa amizade. Se este não faz isto ou aquilo, não pode ser meu amigo. É ou não é? Então a risco tem regras para tudo na nossa vida. Mas quando chegamos a Deus, queremos criar as nossas próprias regras em relação a Deus. Não. Deus estabeleceu as regras dele. Amada, tu crês que Deus é só um? Ela crê que Deus é só um. Agora vamos perceber, quem crê também que Deus é só um e que Ele existe. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Até os demónios creem e tremem. Até os demónios creem e temem. A pergunta que eu faço, os demónios vão ser salvos? Não. Então temos aqui um problema para resolver. Então no versículo que toda a gente conhece na humanidade está-me a dizer, de tal maneira amou Deus ao mundo que entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê. Seja salvo, não pareça ter na vida eterna. Agora estão aqui a dizer o texto que os demónios creem e tremem. Porque há pessoas que dizem assim, eu creio em Deus. Mas não tremem ante Deus. Não temem. Não têm temor por Deus. Deus é um bombeiro que aparece para socorrer nas necessidades. Ou é um Pai Natal que lhe traz o presente que ele quer receber.
Ou é o Deus da prosperidade financeira. Não vem Deus na dor, não vem Deus na doença, só vem Deus na saúde e na bonança. E os demónios vão dizer que tremem. Quem de nós treme ante Deus? Quem o teme? Diz na Bíblia que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então percebemos aqui de que os demónios acreditam em Deus. A palavra aqui é a mesma, crer. Então o diabo é um crente. Mas há uma diferença. O diabo não é um cristão. O diabo é um crente, mas o diabo não é um cristão. E que diferença faz? Muito. Porque crer em Deus não faz de nós cristãos. Porque Deus já disse que através da sua criação é inexcusável que Ele existe. É inexcusável que existe em Deus. Por isso é que a humanidade cria os seus próprios deuses. Para tentar imitar o Deus verdadeiro. Mas ser cristão é outra coisa. Ser cristão é ser nascido de novo e ser a imagem de Cristo. Se querer ser como Cristo. Acreditar no que Cristo disse. E os demónios creem em Deus, mas não são seguidores de Jesus Cristo. Os demónios creem que há só um Deus, mas não seguem as ordens de Deus. E as ordens de Deus só se encontram na sua palavra. Então agora vamos ver de que a crença tem que ser acompanhada de alguma coisa. Não é simplesmente dizer eu creio. É verdade que na palavra diz todo aquele que crê em mim será salvo, confessa com Jesus Cristo os teus lábios e serás salvo. No entanto, quando estes textos foram escritos, havia uma perseguição brutal. E quem confessava que era cristão era morto. Ou pelos judeus, ou por Roma. Hoje, se nós confessarmos que somos cristãos, não somos mortos. Até é bom ser cristão. Vamos à igreja. Se não tem trabalho, há lá um cristão piedoso que nos dá um trabalho. Na igreja encontramos até boas mulheres. Mulheres respeitadoras, que não traem, diferentes do que acontece no mundo. Nas igrejas, ensinam-nos um instrumento musical grátis. Há igrejas que até ensinam inglês. É bom ir à igreja, humanamente falando. Mas ser cristão é dar a vida. Deus deu o melhor que Ele tinha. Quem? O seu Filho, que nunca pecou. Então ser cristão é dar-nos a nós. Como diz lá na Bíblia, como sacrifícios vivos. Então ser cristão não é eu e alguma coisa mais. Ser cristão não é eu e a minha religião. Ser cristão não é uma forma de pensar, é um estilo de vida. Não vou ser a minha forma de vida e a minha religião, tudo aquilo que eu sou está submetido à mensagem da Bíblia. Eu não tomo nenhuma decisão sem autorização de Deus. Eu não vou escolher o país onde vou viver sem consultar a Deus. Eu não vou escolher a mulher com quem vou casar sem consultar a Deus. Eu não vou decidir 1001 coisas, as minhas finanças, a comida, tudo tem que estar submetido à vontade de Deus. Alguma vez nós vimos uma criança tomar uma decisão sozinha? Não. E Deus diz, se não vos fizerem como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Por que Ele diz isso? Porque uma criança está totalmente dependente do pai. Para andar, para comer, para falar, tudo. Então, se nós nos fizermos assim, não podemos entrar no reino de Deus. Aquele que crê realmente tem que fazer dessa forma. Escravo da vontade de Deus. Crente. Aquele que é crente é escravo da vontade de Deus. Servo no original. Quando a tua Bíblia aparece ser de meus servos, a palavra ali é doulos em grego, que literalmente significa escravo. Um escravo faz a sua vontade? Não. Mas essa escravidão a Deus, vamos perceber hoje que é liberdade. Vamos ver um texto brutal. João 8. João 8, versículo 30. Existe todo um discurso da parte de Jesus Cristo e perante aquele discurso, lemos em João 8, versículo 30. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Ditas estas coisas, ou seja, todo este discurso de Jesus, muitos creram nele. Então estes muitos creram nele, podemos estar a pensar, podem ser aqueles muitos que está escrito lá em Isaías, como acabei de ler há pouco, que Deus morreu na cruz para salvar a muitos. Se calhar estes muitos fazem parte deles. Vejam como vai ser desenvolvido este texto. 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. A quem é que Jesus falou? Aos judeus que haviam crido nele. Então, aqueles judeus acreditavam. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, eles já haviam crido. Diz a palavra que acreditaram. Jesus, o Salvador. Agora Jesus diz, não é só acreditar. Diz, se vós permaneceres na minha palavra. Também não diz se acreditares na minha palavra. Se permaneceres. Permanecer é praticar.
Permanecer é não voltar para trás. Permanecer é não ir embora. Permanecer é estar lá constantemente. A palavra permanecer transmite perseverança, permite estar. E continua. Na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, criam em Jesus, mas ainda não eram discípulos. Ainda não eram seguidores. Então atenção com isto. Confessar de que há um só Deus, confessar de que eu acredito, não é o suficiente para ser salvo. Há algo mais, e estas palavras, não sou eu que estou a dizer, eu simplesmente estou a falar por outras palavras aquilo que está aqui. Repito o texto uma vez mais, 30 e 31. Dito estas coisas que Jesus disse, não foi o Pedro, não foi um pastor, não foi um padre, não foi um papa, foi Jesus Cristo. Muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Agora vamos perceber que o divisor de águas é acreditar na palavra de Deus e a praticá-la. E constantemente vamos ver essa mensagem neste discurso de Jesus. Então partimos do princípio que eles são salvos, porque acreditaram em Jesus. Vamos ver o desenvolver deste texto. E em verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade vos fará livres. A verdadeira liberdade não é estar fora de uma prisão física. A verdadeira liberdade é poder estar preso numa prisão, reconhecer que somos pecadores e mesmo atrás de umas grades, conhecer que temos a vida eterna. Porque liberdade não é podermos ganhar dinheiro, trabalhar e ter saúde nesta terra. A liberdade é termos por graça o acesso à vida eterna e a vida para sempre com Deus. Uma eternidade. Não se vai acabar. Não são 80 anos, não são 100. É uma eternidade. Isso sim é conhecer a verdade. Tudo o resto são placebos que estão a enganar a nossa alma. 33. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão. Por outras palavras, temos a nossa religião. E a religião que eles estão a citar é a religião verdadeira. Porque é a religião que seguiu Abraão, Isaac e Jacó. É a religião do começo. Nós somos descendentes de Abraão. Por outras palavras, eu sou da melhor igreja. Eu sou da igreja verdadeira. Eu sou daquela religião certa. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. E deixa-me dizer-vos de que não existe ninguém neste mundo que não peque. Diz na Bíblia que diariamente o justo, ou seja, aquele que é lavado no sangue de Jesus Cristo, cai 7 vezes ao dia, mas há uma diferença, se levanta. Diz em Romanos 3 de que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então todos pecamos. Agora Jesus Cristo, para aqueles que se acham bons, que estavam a dizer nós somos tal religião, diz, ei, cuidado, porque todos pecamos. E aquele que peca é escravo do pecado. Então vocês não são livres, são escravos de alguma coisa. Está a entender a narrativa? Nós somos livres. Não. Vocês são escravos do quê? Do pecado. Isso é uma forma de nós sermos livres do pecado, que é através de Jesus e da sua palavra. E ele continua. 35. O escravo não fica para sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vemos aqui que a única liberdade que existe verdadeiramente é em Jesus Cristo. Por mais que um homem seja milionário, esteja um jato privado, e hoje está aqui, amanhã pode estar na Suíça, e amanhã vai para o Brasil, e pensa que é o rei do mundo, não tem liberdade. É escravo do pecado. A liberdade é Jesus Cristo. E um rico pode viajar no avião, pode ir para a Suíça e para o Brasil, mas se não tem Cristo não é livre. E um pobre igualmente. Um pobre pode ter a maior das humildades e dizer, eu como o meu pão fielmente, diariamente, sou um pãozinho e um queijinho, mas não roubo ninguém. Sou íntegro. Se não tiver a Jesus Cristo, é um religioso qualquer. É um fariseu que está a descansar naquilo que ele faz, não naquilo que Jesus fez. Se não trabalhas para a glória de Deus, e quê? Um religioso qualquer. Então o centro de tudo o que nós fazemos, a nossa adoração, tem que ser Cristo. Tem que ser a glória para Ele. Porque nenhum de nós escolheu nascer. Nem a minha mulher, nem eu. Tu escolheste nascer? Não. Tu escolheste um dia em que cidade ias nascer? Não. Tu podes escolher não morrer. Então o dom da vida só pertence a Deus. Então se o dom da vida pertence a Deus, como é que a salvação ia estar refém do humano? É milagre. É graça do céu. 37.
Bem sei que vós são descendentes de Abraão. Jesus até os ajuda. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Eu sei que vocês são da linhagem boa. Contudo, procurais matar-me. E qual é que é o motivo que eles procuram matá-lo? Vê agora a segunda parte do texto. Vejam bem. A segunda parte do versículo 37. Porque a minha palavra não está em vós. Ou seja, queriam, mas a palavra não estava neles. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. E agora podem estar a perguntar, qual é que é o Pai deles? Atenção a isto, hein? Repito o texto. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Podemos estar a pensar que já está a falar de Abraão, pai Abraão. Não. Então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse Jesus, vós sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Por outras palavras, praticai os frutos de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim, não procedeis de Abraão. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos filhos bastardos, temos um só Pai que é Deus. Atenção aqui. Eles começaram a ficar irritados com Jesus Cristo. E agora dizem aqui, nós não somos filhos bastardos. Nós não somos filhos, noutras versões, de prostituição. Então, mais uma vez, a Bíblia dizia que eles tinham fé. Eles reforçam que o único Pai que tem é Deus. E agora mais à frente vamos perceber quem é que é o Deus dele. Então a verdade é que existem vários deuses. A palavra Deus, quando por exemplo diz aqui no versículo que está ali na parede, no início criou Deus os céus e a terra, é Elohim, no hebraico. A palavra Elohim pode ser dada a deuses em geral, no plural. Mas a verdade é que existem vários deuses, mas só um é o verdadeiro. Agora vamos perceber quem é o Deus destes homens. E eles quando dizem aqui a Jesus Cristo, no versículo 41, nós não somos filhos bastardos, estão a dizer a Jesus Cristo que a mãe que o gerou é uma prostituta. Porque Maria concebeu através do Espírito Santo. Maria, antes de se casar com José, gerou a Jesus Cristo. Toda a gente soube isso, que eles não eram casados. E ela já estava encinta. Então, o que eles estão a dizer aqui é que a tua mãe teve relações com outro antes de casar. No original é o que está a querer dizer. Estão a blasfemar a Jesus que lhes estava a mostrar a verdade. Que lhes estava a mostrar a verdade das Escrituras, eles não estavam a gostar. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de facto o vosso Pai, certamente me verias amado, porque eu vim de Deus e estou aqui, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por qual não compreendeis a minha linguagem? Por outras palavras, qual a razão por não compreendeis a minha palavra? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Mais uma vez. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profetiza mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então percebemos aqui de que aqueles que queriam, neste momento Jesus Cristo está a dizer que o pai deles não é o Deus verdadeiro, é o diabo. São filhos do diabo. E no final do versículo 43, no versículo anterior, dá a justificação porque eles são filhos do diabo. O ponto que faz a diferença entre um crente verdadeiro e um crente falso é acreditar na palavra de Deus. E na palavra de Deus, que é a Bíblia, é onde encontramos o Deus verdadeiro. E permanecer na palavra de Deus estão os crentes verdadeiros. Todos os outros são falsos e todos os outros são mentirosos. Então é possível haver outros deuses. Mas aqui percebemos de que são falsos. E a diferença que faz entre ser verdadeiro e sendo falso, é o que diz no final do 43, é a minha palavra. É a palavra de Deus. E eles não acreditavam. E a continuação, vamos ver qual é que é o pecado imperdoável. Deus pode perdoar a todos os pecados, mas é um pecado que Ele não pode perdoar, que é o blasfemar contra o Espírito Santo. Vamos ver o que é isso. 45. Mas porque eu digo a verdade, constantemente Jesus está a falar na verdade, nós muitas vezes gostamos de ocultar e passar panos quentes no pecado das pessoas, mas Jesus diz a verdade. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade,
Por que razão não credes? Então perceberam que eles acreditavam, mas acreditavam numa mentira. Acreditavam em Satanás. Então o fundamento de acreditar é o objeto da nossa fé. E esse é Jesus e a sua palavra. 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E como é que nós ouvimos as palavras de Deus? Lendo a Bíblia. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, eu sou cristão, eu tenho fé, eu acredito em Deus, Deus é só um. Tranquilo. Leste a palavra de Deus? E o que leste? Acreditaste? Ou colocaste dúvidas? Porque há pessoas que também creem na Bíblia, mas só em algumas partes. Quando chega às partes que diz que Deus mandou matar criancinhas, esse Deus aí eu não acredito. Estão a entender? Mas só que as pessoas, conforme vão estudando a palavra, vão entendendo que houve um motivo para que Deus fizesse aquilo. E afinal aquelas criancinhas não eram tão boas como parece. Porque vamos conhecendo a palavra, vamos percebendo que afinal Deus é justo enviar todos para o inferno, porque todos nascemos em pecado, herdade de Adão. Então no início há dúvidas. No caminhar na Bíblia, por vezes há questões. E não está mal questionar a Deus. Isso é bom. Sempre e quando questionamos debaixo da palavra, não consoante o nosso ponto de vista. É bom questionar, porque quando questionamos, encontramos respostas. Mas é a palavra que nos vai mostrar quem é Deus. E com o tempo, começando a sujeitar-nos a tudo o que encontramos aqui escrito. E mesmo que nós pensemos de outra forma, a palavra diz e nós obedecemos. Então percebemos aqui de quem é de Deus, ouve a palavra. Naquele caso ouviam os lábios de Jesus, agora nós lemos a palavra. Quando nós estamos a ler a Bíblia, estamos a ler os lábios de Jesus. Ouvir a voz do Senhor. Por isso, não me dais ouvido porque não são de Deus. Então muitos dizem, eu sou cristão, eu vou à igreja. E quê? Dás ouvido à palavra de Deus? Há fome em estudar a palavra de Deus? Há fome em conhecer a Deus? Há desejo de passar tempo com Ele? Lembras-te quando te apaixonaste pela tua mulher? Certamente ainda te lembras. Quando a conheceste e querias estar com ela, não era? E quando não estavas com ela, mandavas uma mensagem. Ei, vontade de estar contigo, não era? Saudades tuas. Parecem 1000 anos, 10 minutos. Aquelas frases fuleiras que nós dizemos no início, não é? Então no início era assim. Tem que ser assim com Deus. Se nós não temos essa paixão diária por Deus, é porque Ele não está em nós. Porque havia uma prática diária na vida de Jesus aqui na Terra. Jesus isolava-se para estar com Deus. Aquele que é nascido de novo tem Jesus dentro. Então se Jesus está dentro de nós e nós não temos vontade de estar com Ele, alguma coisa não está certa aqui. É porque o Pai é o diabo. É porque é uma religião qualquer. É porque simplesmente é como ter uma ferida e passar um cremezinho para que ela cicatrize. Não estamos interessados em exterminar algo que temos dentro, que é um cancro chamado pecado. Pecamos, caímos, por vezes há momentos mais duros de inconstância, mas Deus vem e exorta-nos, Deus disciplina-nos e traz-nos de novo com cordas de amor à cruz para reconhecermos que só em Jesus Cristo a salvação. E ele continua, versículo 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritana e temos demónios? Então aqui está a raiz do pecado imperdoável. O pecado imperdoável, entendo hermeneuticamente na Bíblia, que significa dizer que a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem de Satanás. E estes homens, que há uns minutos atrás estava escrito que acreditavam, tinham a melhor religião, que era a de Abraão, afinal de contas não acreditavam na mensagem de Jesus. E diziam que Jesus era um samaritano, era uma zona rival dos judeus. Eles tinham, por exemplo, 10 mandamentos e mais um. Eles não adoravam em Jerusalém, criaram a sua própria forma de adoração. Eles estão-lhe a dizer, tu és samaritano, criaste a tua própria forma de adoração. Tu tens demónios. Estão a dizer que a mensagem pura é uma mensagem de Satanás. 49, replicou-lhe Jesus, eu não tenho demónios, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. 51, em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, não morrerá eternamente. Então, que nos adianta, Lucas, amada, me adianta a mim, acreditar em Deus, acreditar que Ele é um só Deus e ir para o inferno eternamente. Aqui percebemos de que o inferno não vai acabar. Morte eterna, para sempre. O inferno é um sítio que não acaba. Jesus diz que o fogo não se apaga e o gusano não morre. É sofrimento eterno. Quando nós estamos doentes,
com uma dor de cabeça ou com uma febre na cama ali, 24 horas, parecem semanas, ou não é? Passam 2 dias, nunca mais acaba. Um tormento. Quando fui operado ao joelho, aquela dor, e estar ali na cama do hospital, e quando vi a anestesia, que não sentia as pernas, aquilo pareceram meses. Imagina o que é uma dor física eternamente, e principalmente uma dor espiritual. Quando um fica incrédulo, quando um lhe falta a fé, quando há uma depressão. E depressão não é simplesmente um estado de doença. A depressão é a ausência de Deus. Não tem esperança na vida. Vai ser para sempre no inferno. Eu posso estar a pensar, mas Pedro, como é que um Deus bom pode atormentar alguém para sempre no inferno? Porque Deus é justo. E Deus não pode perdoar o pecador. E Deus é tão justo que matou o filho dele na cruz a perdoar injustos. Somos nós. Então, a ira que vai estar no inferno já foi saciada. A ira que vai estar no inferno, porque no inferno vai estar a justiça de Deus, já foi saciada. Onde? Na cruz. Quando Deus derramou a ira sobre o Filho justo para salvar injustos. Então aquele que nesta vida não vive com fé nisso, Deus tem que ser justo. Tu não crês que eu derramei a ira sobre o meu filho e não vives consoante a minha palavra? Vais ter que levar com ela para sempre no inferno. E aqueles que acreditam nessa obra de amor, que nós lemos já no início, de tal maneira amou Deus ao mundo, o maior amor de todos os tempos, em que o justo morre pelos injustos, aquele que nunca pecou morre por pecadores, aí sim há a maravilha do novo nascimento e a vida eterna com Deus. Só assim podemos ir. E aqui neste versículo, não morrer eternamente, está a justificação. Quem obedecer aos meus ensinamentos. Quem guardar a minha palavra, a minha versão. Como é que diz na tua amada? Asseguro-lhes que, se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Então, como adianta a mim ir à igreja todos os dias, se não obedeço à palavra de Deus? Como adianta a mim dar o meu ordenado completo para Deus, se não obedeço a Deus? Mas dar o ordenado completo é obedecer. Mas é uma obra. Estou dependendo daquilo que eu faço e não daquilo que Deus fez. O guardar a palavra de Deus não é só o Salmo 23 que eu gosto. É de Gênesis, Apocalipse e pôr em prática. Deus diz não, e por mais que eu queira, é não. Eu quero ir para aqui, e Deus diz, não, é para ali. E eu obedeço por fé. Entra a fé. Porque eu não sei para onde vou. Alguém já esteve no céu? Eu não tive. Mas Deus diz que lá Ele está, e lá não há pecado nem sofrimento, e lá é vida eterna. E por fé eu creio. Porquê? Porque está escrito na palavra dEle. Não porque eu imagino coisas, porque está escrito na palavra dEle. 52. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos que tens demónios. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guarda a minha palavra, não provará a morte eternamente? Mais uma vez percebemos de que a palavra é a base para viver eternamente e não guardar a palavra é a base para morrer eternamente. Volto a dizer de que o inferno é eterno. E além disso, este texto fala sobre a divindade de Jesus Cristo. Porque Jesus está-se aqui a apresentar como alguém eterno. 53. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Então não acreditavam que Jesus era imortal. Também os profetas morreram. Quem, pois, te faz ser? Por outras palavras, tu és maior que a minha religião? Tu és maior que a minha crença? E Jesus apresenta-se como sim. Sou maior de toda a vossa religião, todas as vossas crenças. Então, Jesus Cristo não derruba o nosso ego, a nossa religião, o nosso eu, vamos para o inferno. Não há religião que salve, só Jesus pode salvar. Então, se nós vamos a uma religião que se apresenta como cristã e nós agarramos no filtro que é a Bíblia e fazemos assim, e ouvimos tudo o que é dito naquela religião e passa por este filtro e não está aqui, é uma falsa religião. Falsa. Pode ser a católica, pode ser a evangélica, pode ser a batista, pode ser a presbiteriana, pode ser os testemunhas de Jeová, os adventistas. Temos aqui. Não está. É falsa. É verdade que existem fundamentos principais. Mas a palavra é toda, tudo é importante. E chegamos a esses líderes religiosos e dizemos assim, olha, mas a palavra está a dizer isto. Mas não, mas a minha religião, mas a minha confissão de fé, mas as minhas doutrinas, mas o pastor, mas o padre diz isto. Não interessa. Todo aquele que torce a palavra de Deus, e está escrito várias vezes, todo aquele que acrescenta ou tira a palavra de Deus, será condenado. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos dá a base para a nossa vida cristã. 54. Respondeu Jesus, se eu me glorio a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Pai. Ou seja, Jesus diz-lhes, vocês creem que ele é vosso Pai, mas não é. É o meu, não é o vosso. E a diferença entre ser deles e ser o nosso
é guardar a palavra. É viver a palavra. É praticar a palavra. Entretanto, vós não tendes conhecido, mas eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Brutal. Que aqui não há dúvidas. Este versículo é um divisor de águas. Eu leio outra vez. Isto é impressionante. Com atenção, 55. Entretanto, vós não tendes conhecido. Não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós mentiroso. Agora atenção. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Então conhecer a Deus, ter fé, ser o verdadeiro crente, é guardar a palavra. É o zelo. O que nos vai fazer ferver e fazer discussões, ir à morte, não vai ser a nossa equipa de futebol, não vai ser a nossa política e o nosso político que nos representa, não vai ser o dinheiro, não vai ser o pastor da minha igreja que disse isto, ou o Papa que disse aquilo. É verdade, é a palavra. E o zelo e a defesa da nossa vida vai ser a palavra. Quando o diabo apareceu para tentar a Jesus Cristo no deserto, e o diabo apresentou-se a Jesus para o tentar. E tentou com a palavra. Citou versículos bíblicos. E Jesus defendeu-se e atacou o diabo com a palavra. Citou versículos bíblicos. Então, se a palavra não está em nós, não podemos resistir ao diabo, nem defendermos, nem destruí-lo. É a palavra que nos defende, é a palavra que nos sustenta. 56. Abraão, vosso pai, ou seja, da vossa religião, muito bom, porque Jesus cita um líder verdadeiro. Não citou um falso. Atenção a isto. Agora Jesus citou um líder verdadeiro, porque isto também é um divisor de águas. Porque nós podemos estar na igreja verdadeira. A igreja onde nós vamos pode ser verdadeira. E o líder no qual nós vamos pode ser um líder verdadeiro. Não está em causa isso. O motivo onde nós vamos e a quem ouvimos, porque Abraão era verdadeiro. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Regozijou-se, viu e regozijou-se. Ou seja, eles iam ao sítio certo e verdadeiro, mas não acreditavam na palavra. 57. Perguntaram-lhes, pois os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Apresenta-se aqui com o mesmo palavreado de quando Deus se apresentou a Moisés na sarça de fogo. Eu sou. Por outras palavras, eu sou Deus. E atenção agora ao 59. Então, pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então percebemos aqui de que eles estavam no templo, no sítio onde Deus dizia para adorar. Seguiam um líder que era de Deus, Abraão. Estavam no sítio certo. Seguiam os líderes certos. Mas eram filhos do diabo, como Deus lhes falou. E aqueles que no início da palavra diziam que acreditavam, estava escrito que acreditavam, no final desta palavra queriam matar a Jesus. Acreditavam e agora querem não matar. No sítio certo adoravam, seguiam os líderes certos, mas não eram nascidos de novo. Eram os religiosos quaisquer. Estão pesando na balança. Podemos ir ao local certo de adoração, podemos estar na melhor igreja, podemos ouvir o líder correto, o melhor de todos. Mas se não seguimos a palavra de Deus, somos uns religiosos quaisquer, vivemos na mentira e o nosso pai é Satanás. Escrito está na palavra de Deus. Então a base do divisor de águas é ouvir a palavra e praticar. Sem querer alargar muito e acrescentar muito ao que acabamos de ler, quero só trazer-vos aqui alguns textos muito interessantes. O primeiro eu procuro, que se encontra no Salmo 130, no versículo 5, diz o seguinte, atenção a isto. Aguarda o Senhor. E muitos dizem, estou a aguardar o Senhor a sua vinda. Aguarda o Senhor, que Ele venha, que acabe com tudo, crie novos céus e nova terra. Jesus vai voltar uma segunda vez. Aguarda o Senhor. A minha alma o aguarda. E agora a resposta do salmista diz-nos como é que o aguarda. Eu espero na sua palavra. Então aguardar a Deus não é dizer, estou à espera que Jesus volte. Ah é? Como? Todos os dias lhe digo, volta Senhor. Estou à espera que Jesus venha, porque estou a sofrer e estou farto desta doença. Estou à espera que Ele venha, porque quero estar no céu e lá diz que as portas são assim e o mar é assim. Não. Esperar em Deus é esperar na sua palavra, como diz o salmista.
E agora o salmista vai-nos mostrar que não é simplesmente esperar na palavra ou fazer um devocional diário. É um estilo de vida. Atenção. A minha alma anseia pelo Senhor. Uma ânsia. Um suspiro. Mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. E agora repete. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. 2 vezes repete. E estes guardas anseiam pelo romper da manhã porquê? Porque sabiam que não podiam dormir. Eram guardas. Tinham que estar ali à espera. Tinham que estar ali a guardar Jerusalém. Eles não podiam dormir porque o inimigo vinha. E sabemos de que as lutas durante a noite são mais fortes do que durante o dia. Se nós estivermos sem dormir durante o dia, é mais fácil à luz, parece que o corpo está diferente, mas sem dormir durante a noite, a carne consome-nos. É uma luta. Então estes guardas estavam a ansiar de que voltasse amanhã. Para quê? Para que não tivessem vigiar, porque também é mais difícil combater o inimigo durante a noite. Imagina o que é estar a vigiar a Jerusalém, de repente uma tocha. O inimigo. Tu não sabes se são 10, se são 20, não sabes se vê armados, tu não consegues ver. Mas durante o dia, vem o inimigo. Quantos são? São 20. Vêm com umas espadas, nós somos 100 e temos pistolas. Durante a noite as coisas ficam diferentes, mais difíceis. Quando há uma luta espiritual durante a noite é duro. Então que venha amanhã, para descansar, para conseguir dormir. Este anseio destes guardas é a alegoria que o salmista põe da forma por nós ansiamos pela volta de Jesus Cristo, pela volta do Senhor, pelo consumar dos tempos. E isto tem como centro esperar na sua palavra. Quando deixamos de esperar em Deus na sua palavra, tornamos-nos terrenais, tornamos-nos antropocêntricos, tornamos-nos uns religiosos. Então a palavra é o que tem que mover a nossa vida e só aí é que percebemos quem realmente somos e o que realmente desejamos. E termino com o Salmo 119, versículo 73. Podemos abrir juntos. Salmo 119, versículo 73 até 88. Lindo o que está aqui escrito. Atenção. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Está a dizer o salmista que ele é o Criador. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Então ele clama, dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Aqueles que temem se alegram quando me veem, porque a tua palavra tenho esperado. Então, mandamentos atrás, palavra agora aqui. 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e com fidelidade me afligiste. Então agora percebe que a aflição vem do Senhor. Que a tua bondade me sirva de consolo. E qual é que é o consolo que Ele quer? Segundo a palavra que deste ao teu servo. E quantas vezes queremos consolos humanos? Aquela palavra amiga que nos vai ajudar, mas durante 5 minutos. O verdadeiro consolo está na palavra de Deus. É aquela que vem como espada e de repente entendemos as coisas. É assim ou não é? É brutal. Só a palavra de Deus pode fazer isso. 77. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, porque a tua lei está no meu prazer. De outra forma, porque a tua palavra está no meu prazer. O nosso prazer está na palavra. 78. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Eu, porém, pensarei na tua palavra. Noutra forma de dizer. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. E os testemunhos de Deus estão na sua palavra. 80. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos. E eu digo, os decretos de Deus estão na sua palavra, para que eu não seja envergonhado. Então, se não queremos ser envergonhados, temos de saber os decretos de Deus. Os decretos de Deus estão na palavra dele. 81. A minha alma desfalece. Há aqui uma dor, há aqui um anseio. Aguardando a tua salvação. O mesmo linguajar que encontramos no salmo que eu li há pouco. Atenção, a minha alma desfalece. Como se derretesse, é como se víssemos um chocolate no fogo a derreter-se. Aquele homem está a desfalecer, está-se a derreter. Está prestes a morrer. Aguardando a tua salvação. Que percebe que a salvação não é de nós. A salvação vem de Deus, a tua salvação. Agora atenção. Porém espero na tua palavra. Lindo. É a palavra que nos consola, é a palavra que nos dá esperança. O homem está a desfalecer, mas espera na palavra. Não blasfema a palavra. Há muitos que dizem, sou cristão, sou seguidor. Vem o problema, se calhar Deus não existe. Não me está a socorrer. Onde é que Deus diz
que nos vai acabar com a doença, com o problema, com o sofrimento? Onde? Esse Deus não existe. Esse Deus é formado pelas religiões. O Deus verdadeiro veio resolver um problema, que é o pecado, dar-nos a salvação. Foi isso que Ele prometeu. Nunca vai prometer que ser cristão é dar-nos uma vida próspera, nem uma vida sem doença, nem uma vida com saúde. Deus é bom e para sempre é a sua misericórdia e pode-nos dar uma vida assim. No entanto, o que Ele veio resolver esta terra foi o único problema que nós não podíamos resolver, que era a salvação. Nós não podíamos ser salvos por nós mesmos. Então, se Deus já nos deu a salvação, que nenhum de nós pode ter, já temos tudo. Deixamos de ver terrenalmente, começamos a ver eternamente. Começamos a ver a vida não como 80 anos ou 100, começamos a ver a vida eternamente. Então, se Deus nos levar, se estivermos em Deus, é lucro, é ganho. Continua no 82. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar a tua promessa. E eu pergunto, quando me consolarás? Já me assemelho a um odre na fumaça. E não me esqueço dos teus decretos, ou seja, não me esqueço da tua palavra. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Por outras palavras, quantos anos vou viver? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim, abriram covas os soberbos, que não andam conforme a tua lei. Ou seja, os soberbos, os pecadores, não são a pessoa X ou B ou que faz isto ou aquilo. O divisor de águas é aqueles que não andam na lei. E aqueles que não andam na palavra são os pecadores. Então percebemos que é a palavra que divide. E atenção, 86. Todos os teus mandamentos são verdadeiros. Todos. Não há nenhum que seja falso. Dizia de outra forma, toda a tua palavra, todos os teus decretos, tudo aquilo que tu ordenas é verdade. Ajuda-me, pois sou perseguido injustamente. Quase acabaram comigo na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Repito 83. Quase acabaram comigo na terra. Ou seja, perseguiram-me, quase me mataram, quase me destruíram. Quase acabaram com a minha vida, mas eu não deixo os teus preceitos. Na palavra diz que aquele que preservar até ao fim será salvo. A salvação não é hoje e já está. É uma preservação, é preservar até ao fim. E agora atenção ao último versículo, 88. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e eu guardarei os testemunhos que procedem da... Guardarei os testemunhos que prosseguem da tua boca. A boca de Deus está aqui na sua palavra. Os seus testemunhos estão aqui na sua palavra. E nós temos que aguardar. Então aqui está o motivo pelo qual um é condenado ou um é salvo. Aqui está a base para ser chamado um verdadeiro ou um falso. Aqui está a base para dizer se somos filhos de Deus, do verdadeiro Deus, ou filhos do diabo. Aqui está o motivo pelo qual nós podemos ser salvos. Quando Jesus a Nicodemos diz, se não nasceres da água e do Espírito não poderás ser salvo, parafraseando, o que ele está a dizer é, se não fores limpo pela palavra, a água na Bíblia é a representação da palavra. Ou seja, se a palavra não te lavar e o Espírito Santo não vier e nos selar, ninguém pode ser salvos. Então podemos ir ao melhor sítio de todos. Os fariseus iam ao templo, era o melhor sítio, não estava a presença de Deus naqueles tempos. Tinham o melhor maestro, que era Abraão, aquele que foi salvo por fé logo no início, mas não eram salvos, porque não guardavam a palavra de Deus. Então que Deus nos ajude a conhecer a sua palavra, a guardá-la e a vivê-la. Isso é graça do céu e só Ele nos pode ajudar neste caminhar. Que Jesus Cristo seja exaltado e que Ele seja o centro da nossa vida e tudo o que façamos seja para a sua glória. Amém à palavra de Deus. Amém?